Porque, vamos lembrar, Lutero era um teólogo católico, ignorante, que não conhecia teologia católica direito, que negou uma igreja que ele imaginava existir. Corte rápido, faca, é Tramontina. A sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos, e os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos, é lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural, a igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias, jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Corte rápido, faca, é Tramontina. Que você consegue ser superior a um arcanjo enviado por Deus que a saúda. Você não a saúda, você se considera melhor que o arcanjo. Eu não sou melhor que o anjo, enviado pelo Deus. Então, se você provar que você é melhor do que o arcanjo, a gente começa a conversar. Corte rápido, faca, é Tramontina. E disse pra mim: você conhece a Bíblia, né? Eu disse: pelo visto, quem não conhece é você. Corte rápido, faca, é Tramontina. Eu percebo nos cortes o quanto eu sou atacado por evangélicos por defender uma verdade que pertence a católicos e que não diz respeito a evangélicos. Corte rápido, faca, é Tramontina. Então eu me questiono, o senhor como evangélico, o senhor tem as verdades do senhor. Por que entrar numa página católica e discutir verdades que não lhe dizem respeito? Corte rápido, faca, é Tramontina. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Maria não é ninguém. Vocês falam com mortos. Por que você vem numa página, ou aqui num canal católico, atacar a nossa verdade de fé? Essa e outras perguntas rondam, às vezes, este canal e outros canais católicos. E aí nós decidimos fazer a parte 3 da resposta para os protestantes. Então, unimos aqui alguns padres que nós gostamos e que já deram aquelas respostas que nós precisamos aprender, né, a dar aos nossos irmãos protestantes que aparecem tanto aqui no nosso canal quanto também no nosso perfil do Instagram e também de outras pessoas aqui na internet, tá bom? Vou ficar comigo até o final do vídeo, não esquece seu joinha, se inscreve, ativa seu sininho e os comentários, filho amado de Deus, principalmente você que é protestante e chegou aqui. Respeite essas regrinhas, porque elas fazem a diferença. É legítimo você ter dúvidas, mas você não precisa nos acusar daquilo que não somos e daquilo que não fazemos. Então siga aí nos comentários essa regrinha, tá bom? Bora lá para o vídeo? O primeiro que nós vamos começar aqui é ele. Muito amado por uns, odiado por outros, o Padre Paulo Ricardo. Olha só o que o Padre Paulo Ricardo fala aqui, hein? Beleza da fé católica, que, me desculpem, não é conhecida nem pelos católicos, porque, vamos lembrar, Lutero era um teólogo católico, ignorante, que não conhecia teologia católica direito, que negou uma igreja que ele imaginava existir, mas ela nunca existiu, porque aquela igreja corrupta, do Renascimento que ele estava vendo ali, aquela não era a Igreja de Cristo com sua teologia, com sua vida sobrenatural, etc e tal. Aquilo lá era uma realidade humana em crise. A Igreja de Cristo, a Imaculada, ela existia nos seus santos. Porque ao mesmo tempo em que existia um Alexandre VI Borgia com 12 filhos, Papa sifilítico, existia na mesma Europa, ao mesmo tempo, uma Teresa d'Ávila, um Santo Inácio de Loyola, um Filipe Neri, esses grandiosos santos, extraordinários da vida da igreja. A igreja viva estava lá, era a igreja dos santos. E se eu sou católico para participar da igreja dos santos. Visíveis, não invisíveis. Quando um santo, ele é bem visível, porque ninguém ascende
uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo. Esse é o trecho que o pessoal mais publica. Não prevalemos, não prevalecerá. Isso é uma prova. Já estudando, né, a questão da igreja e tudo, a gente vê que Lutero poderia ter feito grandes mudanças, assim como Santa Teresa d'Ávila, assim como Santo Inácio e tantos outros santos que a gente conhece, os doutores da igreja, né, que auxiliaram muito na Contra-Reforma. Faltou muita coisa para Lutero para que não acontecesse a divisão. E esse é um exemplo do que nós não devemos seguir, que é Lutero. Você vê coisas erradas na igreja? Pessoas que cometem erros? Eu também vejo. Como que nós podemos lutar contra isso sem dividir a igreja? Sem fazer isso que Lutero acabou sendo pivô, né, de toda essa divisão. Ele poderia ter sido um santo, mas não foi. Assim como Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, enfim. É isso. E essa é a vida dos santos. Os santos nos auxiliam nisso. São luzes. É o sal e luz na terra e no mundo que Deus nos pediu, assim como foram a vida dos apóstolos, e nós temos que louvar e agradecer a Deus pela vida deles. E aí já é esse ponto, né? As pessoas falam que nós endeusamos ou que falamos com mortos. Primeiro, eles estão em Cristo, com Cristo. E eles não estão mortos, estão vivos. Estão lá intercedendo por nós. E a vida deles frutificam na nossa vida. Como os apóstolos frutificaram e muito, né? Na nossa vida e na vida da igreja. Então, essa daí foi a fala do nosso querido Padre Paulo Ricardo. Temos aqui também nosso querido Padre Christian Shankar. Olha só, ele encontrou aí um protestante que quis falar de Maria. Isso é super comum, né? A gente recebe aqui vários. Aliás, você respondendo protestante ou não, falando de Nossa Senhora, vai vir alguém pra te xingar. E a gente vai falar sobre isso até o final do vídeo. Se prepara aí. Mas vamos ver o que o Padre Christian falou sobre essa questão. Eu era padre jovem ainda, aí veio um rapazinho cheirando a leite, me entregar um panfletinho e caiu na bobagem de querer falar mal da devoção mariana. Eu falei, olha, eu deixo até você falar, e se você me convencer, eu te sigo. Só que você tem que me provar 4 coisas antes para eu te escutar. Para eu te escutar falar de Nossa Senhora, tem que me provar 4 coisas antes. Falei, primeira, que você consegue ser superior a um arcanjo enviado por Deus que a saúda. Você não a saúda, você se considera melhor que o arcanjo. Eu não sou melhor que o anjo, enviado pelo Deus. Então, se você provar que você é melhor do que o arcanjo, a gente começa a conversar. Segundo, tem que me provar que você é mais justo que José. Porque a pedido do anjo, José assume Maria. Você não quer assumi-la. Então, além de você se considerar melhor do que Gabriel, você está sendo melhor do que José. Mas tem um terceiro ainda. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela recebe Maria como a mãe do seu Deus, Mater Dominus, mãe do meu Senhor. A criança pulou de alegria quando Maria entra na casa de Isabel. Então você tem que me provar que você tem mais Espírito Santo do que Isabel, que estava cheia dele. Por último, imagine você com essa sua cabeça pequena, aos pés da cruz, e Jesus falando para você o que ele disse para João. Porque a Bíblia diz que Jesus disse: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E a partir daquele momento, João a leva para casa. Está na Bíblia isso. E eu dizia para ele, se fosse a sua cabeça oca, o que você tinha falado lá no pé da cruz? Não, eu não quero a mãe, eu quero é Jesus. Só Jesus salva. Essa mulher, ela não. Eu tô esperando o cara voltar até hoje. Ele já deu uns 14 anos. Meus irmãos, a dignidade de Maria ninguém tira. E por que ninguém tira? Porque não foi a igreja que a deu. Se fosse a igreja, é fácil você tirar. Mas é uma dignidade do próprio Deus. Não fui eu que a escolhi, Deus a escolheu. Olha, o Padre Christian, ele tem cada história e ele faz a gente pensar, cara, é exatamente isso. E quando vem gente aqui fala, aliás, gente, a gente, olha, recebeu um comentário ultimamente, esses dias, que a pessoa fala, Maria não é ninguém. Como não é ninguém? Ah, ela não é melhor do que ninguém. Você conhece outra pessoa que gerou Deus novamente? Porque eu não conheço. Eu só conheço Nossa Senhora. Mas jovem, mulher,
que gerou o verbo encarnado. Então, assim, se já é belo uma mulher gerar uma vida, eu já falei isso, vou falar milhares de vezes. Imagina gerar o verbo encarnado, imagina gerar o próprio Deus. E aí, um dos exemplos que o Padre Christian falou, a gente sempre fala aqui, é que assim, onde que tá na Bíblia a intercessão de Maria? Bodas de Caná. Aí você fala bodas, aí o povo fala, não, mas Jesus negou Maria, porque falou, mulher, não é minha hora. Aí o que ele faz depois quando ela fala, vai lá e faz o que ele disser? Ele foi lá e realizou o milagre, ou seja, isso não é intercessão? Aí eu acho engraçado, né, que a gente pode interceder. Maria não pode, não pode. Ela gerou, educou, alimentou, cuidou quando estava doente, não pode. Ela não pode, não. E aí tem a outra passagem, que eu acho que essa passagem, até onde eu sei, ela tá na Bíblia também, de irmãos protestantes. Jesus do alto da cruz. Esse é o maior dos exemplos. Jesus deixou Maria. Na dúvida, vai lá e vê o que Jesus falou. E que o apóstolo, o amado apóstolo, discípulo mais amado fez? Levou Maria para casa. Por que você não quer levar ela para sua casa? A casa do seu coração. Por que não? A mãe de Cristo, Cristo deu a mãe. Ele falou isso pra gente. Mas é difícil entender uma coisa que é tão lógico. Por quê? Porque a gente fica ouvindo os outros. Já fiz outro vídeo aqui falando sobre isso. Você ouve e reproduz o que os outros falam. Inclusive, tá saindo até agora uma palavra que é mariolatria. Nem existe essa palavra, gente. Primeiro que católico não adora Nossa Senhora, né? Já falei isso. O que existe é a Mariologia, é o estudo, é a teologia cristã sobre a vida de Nossa Senhora, que participou aí da história da salvação e tem o centro em Cristo. Então, as pessoas vão criando e vocês só vão reproduzindo. E tá tudo bem você não falar de nada sobre a nossa religião, né? Tá tudo bem, não tem problema. Mas não, você quer falar. Aí se você quer falar, é óbvio que a gente vai responder, né? Tem um outro padre também que fala muito sobre Nossa Senhora, que é o padre Gabriel Vilaverde, que tá um pouco sumido aí de algumas polêmicas, né? Um pouco sumido daquilo que leva muita extensão das coisas na internet, né? Não tem aparecido tanto quanto antes, né? Mas ele fala muito de Nossa Senhora. E olha só o que ele fala aqui, quando ele foi perguntado aí, né? E quiseram falar sobre mal de Nossa Senhora, olha só. A Maria não é santa, não. Eu disse, epa, levantei logo a mão. Epa. O que é que você está dizendo aí, meu amigo? Porque a Bíblia, você tá com a Bíblia aí? Abra. E aí eu comecei. Abre em Lucas, capítulo 1, versículo 6, o anjo chama Maria de cheia de graça. Nesse mesmo texto, Isabel chama ela de bendita de todas as mulheres. No Magnífico, ela diz que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Em João, capítulo 2, Jesus faz o milagre nas bodas de Caná, a pedido de Maria. Em João 19, Jesus vai nos oferecer Maria como mãe. Aí ele arregalou o olho e disse pra mim, você conhece a Bíblia, né? Eu disse, pelo visto, quem não conhece é você. Arrasou o padre Gabriel Vilaverde. E é isso, né? E aí mostra uma coisa que nós, católicos, precisamos aprender, né? Principalmente você que se diz católico, e toma cuidado quando você se diz católico. Você pode, eu já falei isso, você pode não decorar os versículos, né? Porque eu conheço gente que decora os versículos assim de cabo a rabo, mas na hora que é contestado, não consegue colocar não consegue responder, não consegue colocar em prática, né? Então aí não adianta nada você decorar a Bíblia, né? Isso mostra que a gente precisa estudar, ler a Bíblia, refletir. Por mais que você não saiba em qual lugar está, mas você sabe que está lá na Bíblia. Ou você sabe onde procurar. E melhor de que tudo, que eu acho que eu já falei, se não na parte 1, na parte 2, a gente não vai cair, não vai vacilar na nossa fé. Porque ela é formada no que o padre Paulo Ricardo falou? Na rocha. O que é na rocha? No Cristo, que é firme, não importa a tempestade, não importa quanto nos acuse, não importa quanto que gerem dúvidas em nós. A gente vai permanecer firme, né? E aí, foi o que o padre Gabriel diz, né? Falam tanto de onde está na Bíblia, onde está na Bíblia. Pois é, a parte de Nossa Senhora você pula. E eu já fiz um vídeo aqui, um react, de um debate onde a irmã pulou o trechinho que falou sobre Nossa Senhora. Então tem gente que faz isso porque não quer reconhecer quem é Nossa Senhora, né? Não quer assumir, como disse o padre Christian Shankar, aí que a gente reagiu. E tem gente que finge, né? Finge a egípcia. Não tô nem vendo aqui, ó. Mas sabe que a verdade tá ali. A verdade não tá na Bíblia? Não é isso que eles falam? Por que essa parte vocês retiram? Não, tem outra interpretação. É outra interpretação. Aí vamos encerrar aqui. Ai, olha, essa parte é sensacional. Padre Fábio Marinho, que recebe muito, muito hate também de católico, mas o que ele falou aqui, gente, é
é pra encerrar muito bem esse vídeo aqui. Olha só o que o Padre Fábio Marinho falou para um presbiteriano, que é o Marcos Erblin. Olha só. Um assunto simples, porque quando os meninos me chamam para responder as coisas como padre, eu respondo as verdades que pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu não tenho domínio sobre as verdades e crenças presbiterianas. Claro. Então eu não tenho autoridade e não tenho como falar a respeito da verdade daquilo que é o credo da presbiteriana. Claro. Então eu defendo a verdade católica. E eu percebo nos cortes o quanto eu sou atacado por evangélicos por defender uma verdade que pertence a católicos e que não diz respeito a evangélicos. Claro. Então eu me questiono, o senhor como evangélico, o senhor tem as verdades do senhor. Por que entrar numa página católica e discutir verdades que não lhe dizem respeito? Eu não faria isso. Porque eu, por exemplo, jamais vou entrar na página presbiteriana e discutir com o senhor, a partir do viés católico, o que são as verdades presbiterianas. Sim. As suas verdades, que são baseadas no protestantismo, são suas. Eu estudo as verdades do catolicismo e me ocupo delas. E não me interessa as verdades, com todo respeito ao senhor e às demais religiões, mas não me interessa as verdades que não sejam verdades da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que eu faço parte. E mesmo fazendo parte, eu conheço pouco daquilo que eu sei. Então, eu acho curioso quando os evangélicos se sentem proprietários das escrituras. Porque é exatamente isso, gente. Aliás, a gente, de verdade, a gente só começou a fazer os reacts dos debates e trazendo questões dos próprios protestantes, reagindo também a questões de protestantes, porque nós começamos a receber acusações pesadíssimas, que eu achei que era do outro século, né? Mas não, continua. E não foi só aqui no YouTube. Ainda que no YouTube a gente recebia muito mais ódio dos raditrades. A gente recebeu lá no Instagram, assim, era cada absurdo. Era a gente mandando a gente ir pro inferno, falando que a gente ia pro inferno porque acreditava em Nossa Senhora, que vivia a questão dos santos. E era assim, eram vídeos direcionados para católicos ou pessoas que têm dúvidas católicas. A pessoa tinha a audácia de vir questionar a nossa verdade de fé e nos acusar daquilo que nós não fazíamos. E é o que eu falo, e eu falei no começo desse vídeo. É legítimo você ter dúvida. É legítimo. Eu tenho amigos espíritas, eu já trabalhei com o Pai de Santo, eu já trabalhei em rádio espírita, eu já conversei com irmãos presbiterianos, aliás, já participei de lives que falam sobre ecumenismo, já participei muito tempo atrás de um programa que era com o espírita, católico, evangélico e umbandista, e eu não vi nenhum deles pegando o dedinho e acusando, porque ali era uma conversa sobre questões em comum que nós tínhamos. E é isso que a igreja nos ensina. A igreja não ensina pra você não ter contato, não falar sobre religião com uma pessoa de uma religião diferente, mas que a gente se respeite. Porém, todavia, entretanto, essas pessoas que vêm no nosso canal, elas sabem que é um canal católico. Elas veem, tá nítido que é um canal católico, né? Por aquilo que a gente fala. Mas elas não deixam de vir aqui assistir o vídeo, que elas assistem o vídeo completo, tá? Assistem o vídeo, tem gente que comenta minuto a minuto. Mais do que isso, elas nos atacam. Que até você assistir e comentar, tá tudo bem. O problema é você atacar, fazer acusação e falar coisas que nós não vivemos, que não é a nossa fé. E aí, diante disso, a gente começou a trazer mais vídeos sobre essas questões, porque a gente vê que não é uma coisa do século passado, é muito em alta, e a gente só vê muitos pastores, e eu não vou falar que são todos, mas muitos pastores e muitos evangélicos fazendo vídeo à torto e à direito, usando a nossa fé, usando a nossa doutrina pra falar mal da gente, sendo que não é uma coisa que eles vivem. Tanto faz você saber se a pessoa é católica ou não. Que raio de guerra é essa que você quer ficar batendo em irmão católico? Deixa o católico viver em paz. Mas sabe por que isso? Porque tem muita gente se convertendo. Ou retornando ao catolicismo. Ou deixando de ser católico de IBGE e sendo católico mesmo, né? Não é só católico de nome. E aí isso irrita, né? Porque tá tendo, isso já mostrei aqui nos anuários da Igreja Católica, o número de batizados aumentou, o número de católicos também aumentou, né? De acordo com a porcentagem também do crescimento populacional, então isso aumentou, né? É um desespero que chega assim, a ser muito feio.
o nível que as pessoas chegam. Estão inventando até nomes. Estão transformando expressões e nomes de forma pejorativa. Como, ai, vocês católicos romanos. Ai, esse catolicismo romano. Já falaram que a gente pertence à seita. Que nós somos mariólatras. Que não é mariologia, é mariolatria, né? Mano, se preocupa com o pessoal da sua igreja. Vai se preocupar em fazer uma obra de caridade. Aí a gente vem aqui responder dúvidas que surgem. E também responder as acusações que acontecem até hoje. Tem muitas pessoas que falam, né, em relação a isso, meio que bater nessas falas, nessas acusações. Eu sei que tem muitos de vocês que não gostam disso. Vídeo contra protestante, vídeo falando, nossa, mas somos irmãos. Somos irmãos. Mas tem pessoas atacando a sua fé. Tem pessoas deturpando a sua fé. Então, é óbvio que nós temos que nos posicionar. Porque durante muito tempo a gente não se posicionou. Agora a gente tem a internet e tem que falar. Não só contra protestantes que falam de forma errada aquilo que é nossa doutrina. Mas contra pessoas que também falam errado e que pertencem a outras religiões ou que nem tem nenhuma religião. Eu já vi vários, que eu gosto de acompanhar vários canais e tem canais que nem falam de religião e mete pau em católico. Você quer falar sobre a religião do outro? Fale. Mas respeite e fale daquilo que de fato ele vive. Porque pelo menos do que a gente já viu aqui até agora, o que a gente já recebeu no Instagram, YouTube, TikTok, e até no Threads esses dias eu também fiquei num debate ali com a pessoa, é só acusação que não tem relação com a nossa verdade. E aí sabe o que eles falam? Que a gente usa a palavra e a gente mente. E não é isso. É você que não quer enxergar a realidade do outro. Você quer ir do seu achismo. Ah, eu acho que vocês se ajoelham para idolatrar. Eu acho que vocês fazem... Não, eu acho que é... Não é mariologia, é mariolatria. Ai, gente, olha. Essa frase foi demais. Não é mariologia, é mariolatria. Então, sim, enquanto acontecer isso, a gente vai vir aqui, gravar vídeo, responder comentário, né? Porque isso é bom também, que a gente aprende mais a se posicionar de forma respeitosa, sem acusar ninguém. E também a aprender cada vez mais, ou relembrar, ou iluminar aí sobre a nossa fé. E aí, gente, vocês já viram algum vídeo de um padre respondendo a protestantes, ou contando alguma história como essa do padre Christian Shankar, ou do padre Gabriel Vilaverde? Deixa aqui nos comentários. Se você é protestante, seja muito bem-vindo. Eu tenho irmãos protestantes aqui, que já vieram falar, que gostam do canal, fiquei muito feliz, né? Sejam muito bem-vindos, vocês são bem-vindos aqui. Mas sigam sempre essas regrinhas que esses irmãos que já participam aqui do canal seguem, né? Pelo menos tem irmãos protestantes que seguem aqui, tem irmãos ateus, tem irmãs até que vivem da questão da bruxaria, que já comentaram aqui. É só você seguir essa regrinha e que vai ser tão bom pra nós quanto pra vocês também. Não esqueça também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react, ou até a próxima resposta dos padres. Se vocês gostarem, eu faço a parte 4. É isso, tchau!